E sim, rapaziada, a Nvidia mentiu pra praticamente todos nós, ou pelo menos para as pessoas que eram um pouquinho mais leigas e que não sabem o que a sua placa de vídeo é capaz de fazer. Basicamente, todo mundo aí sabe que a Nvidia lançou a sua nova geração de placas de vídeo, RTX 40, com suporte a um novo DLSS, sendo aí o DLSS 3.5, só que junto com esse novo DLSS, a gente também ganhou uma nova ferramenta chamada Frame Generation, que basicamente vai utilizar a inteligência artificial dentro das suas placas de vídeo para conseguir gerar novos quadros entre outros quadros, sem você precisar utilizar o seu processador para gerar esses quadros. Com isso, é claro, o jogo ganhando muito mais FPS. Só que assim, a Nvidia também falou que essas RTX 40 seriam as únicas com suporte por conta da tecnologia ser totalmente diferente. E aí quem tem uma RTX 30 como eu, ou uma RTX 20, ou até mesmo aquelas GTX de entrada, simplesmente ficou completamente ferrado, porque é uma tecnologia que provavelmente iria melhorar muito a nossa vida, só que por conta aí da Nvidia querer vender as suas novas placas, infelizmente não chegou pra gente. Mas é claro que a AMD não iria deixar isso barato e ela lançou o seu concorrente, o FSR 3, que basicamente faz a mesma coisa que o Frame Generation da Nvidia, só que ele faz de uma forma diferente. Ao invés de ele utilizar os AI Cores, da sua placa de vídeo, ele vai utilizar o poder bruto da sua placa de vídeo para conseguir implementar esses quadros gerados por inteligência artificial. É claro que a AMD também colocou isso daí nas suas placas novas, porém com uma outra implementação também dava para você ativar isso em placas um pouco mais antigas ou pelo menos da linha passada da AMD. Porém, contudo, todavia, esse mês chegou aí uma reviravolta completa no mundo da comunidade mod, que basicamente a AMD liberou o código desse FSR 3 em open source, ou seja, todo mundo poderia mexer nos arquivos e tentar fazer os seus mods em cima desse FSR 3. E com isso, rapaziada, a gente chegou aí a um novo mod da comunidade, chamado aqui Look FZ, que é justamente aí os mods para trazer do FSR 2 para o FSR 3. E com isso, rapaziada, a gente consegue um Frame Generation diretamente para todos os nossos jogos que já tem o suporte atual do Frame Generation. É claro que por isso daqui ser muito recente, fica bem difícil da gente ter um suporte abrangente para vários jogos. Eu consegui aqui alguns com a minha biblioteca da Steam, como aqui o nosso querido Cyberpunk, o próprio Fórmula 1 2023, que nem é suportado oficialmente pelo mod, Hogwarts Legacy e aqui também o nosso querido bruxão The Witcher 3. E o mais surpreendente de tudo isso, rapaziada, é que eu não precisei nem de uma RTX para conseguir fazer isso. Eu tenho aqui nesse notebookzinho que vocês estão vendo apenas uma GTX 1650 de apenas 4 GB de memória VRAM. Ou seja, rapaziada, a Nvidia simplesmente só quer vender as suas placas novas e ela podia muito bem trazer essa tecnologia para placas mais antigas. Eu também testei no meu PC principal, que eu gravo todos os vídeos para vocês, que tem uma RTX 3060 Ti. E os resultados nele foram completamente absurdos, rapaziada. Só para vocês terem uma ideia, o Cyberpunk gravando já tá pegando ali por volta dos nossos 80 FPS. Sem gravar, a gente consegue pegar ali por volta dos nossos 90 FPS. Só que lembrando, eu tô testando com o Cyberpunk completamente no Ultra e sem nenhuma configuração de upscaling. A única coisa que está aplicada é o DLAA, que é mais ou menos como se fosse um anti-aliasing. Então sim, isso daqui já está com o Frame Generation, que a gente pode ver ali que tem alguns ghostings na parte de trás do carro que acontecem por conta desses quadros gerados por IA, e a gente está tendo uma experiência totalmente fluida do Cyberpunk, que é uma coisa que eu nunca consegui mesmo nesse PC com uma 3060 Ti. E lembrando, tudo isso sem nenhuma configuração do DLSS ativa, a única coisa que eu falei para vocês é o DLAA. Então se a gente colocasse o DLSS no modo qualidade ou no modo balanceado, provavelmente a gente estaria atingindo de 100 a 120 FPS com essa mesma configuração, com tudo no Ultra. Como eu falei para vocês, eu também testei em um jogo que, bom, não é bem suportado por esse mod, que é claro, é o nosso Fórmula 1 2023. E isso daqui pode acontecer algumas vezes, como vocês podem ver por conta dos quadros gerados por inteligência artificial. Então a gente vai ter sempre muitos problemas aí na UI. E é claro, o Fórmula 1 2023 não tem uma boa implementação do FSR, porque para quem não sabe, esse mod funciona substituindo o FSR 2 pelo FSR 3. E com isso a gente consegue ganhar o Frame Generation aí aplicado na nossa placa de vídeo. E como o FSR 2 já não era bem suportado pelo Fórmula 1, infelizmente mesmo com o jogo completamente no Ultra e com
todas as configurações de Ray Tracing ativas também no Ultra, infelizmente o nosso jogo ainda tá bem feio. Mas assim, sem o Frame Generation, o nosso jogo com todas essas configurações que eu falei no Ultra e com todas essas configurações de Ray Tracing aplicadas, ele simplesmente pega ali por volta dos nossos 50 FPS e chorando. Mas com o nosso Frame Generation já funcionando, a gente tá pegando pela casa de 140 a 160 FPS, o que é um completo absurdo para um jogo que nem fazia 50. Um dos jogos que eu mais gostei de jogar com essa implementação do FSR 3 foi o Hogwarts Legacy, que, rapaziada, era extremamente difícil de rodar ele na qualidade Ultra e com Ray Tracing ativo, e olha que eu tava rodando antes com Ray Tracing no médio. Agora com o FSR 3, com tudo no Ultra e até o Ray Tracing no Ultra, a gente tá pegando quase 120 FPS no jogo do Hogwarts Legacy, rapaziada, e é um jogo que ficou extremamente bonito com essa implementação do FSR, e é claro que o nosso desempenho também está extremamente satisfatório, que agora ele tá pegando ali por volta de 120 FPS, num jogo que antes não pegava nem 50 com todas essas configurações no Ultra e sem nenhum tipo de upscale, ou até mesmo com o próprio DLSS sem o Frame Generation. A única coisa que a gente vai ter de incômodo ali, mas também não é muita coisa, é claro, é o ghosting ao redor do personagem, que por conta dos quadros gerados por inteligência artificial, a gente vai ter esse pequeno ghosting, mas também não é muita coisa, então não tem muito com o que se preocupar além disso. E por último, mais ou menos importante, a gente também tem o nosso querido bruxão, The Witcher 3 no modo DirectX 12, com todas as configurações no Ultra e Ray Tracing no Ultra, que o Ray Tracing desse jogo é extremamente pesado. Com esse mod do FSR 3, a gente tá conseguindo pegar quase 90 a 100 FPS. Novamente, por eu estar gravando esse vídeo diretamente do meu PC, sem uma placa de captura ou qualquer outra coisa desse tipo, o nosso FPS vai cair um pouquinho, por conta que esse jogo é bem pesado na parte de CPU, mas cara, The Witcher 3 com o Ray Tracing ativado e com todas as configurações no mais alto possível, saindo de 50 FPS que você pegava, ou 30 FPS em alguns casos, e agora a gente tá pegando quase 100, rapaziada. É completamente diferente a forma da gente conseguir jogar. E é por isso que eu vou mostrar pra vocês como vocês instalam esse mod. Infelizmente, por enquanto, esse mod está pago no Patreon, então se vocês quiserem realmente testar, ou vocês comprem, ou vocês baixem aí de formas não convencionais, e para você instalar é muito simples. Basicamente, você vai vir aqui até a sua pasta, né, que você já descompactou. Ele vai ter aqui pastas específicas para jogos específicos, como o Assassin's Creed Mirage, e aqui também o nosso querido Dead Space, mas é basicamente essa pastinha aqui que você vai utilizar, do FSR 2 para FSR 3. Você vai descompactar esses arquivozinhos aqui, né? No caso, a gente vai ter as pastinhas dentro deles, e como vocês podem ver, eu estou utilizando a versão 0.7.2, que ainda é uma beta recente. E aqui dentro a gente vai ter cada um com alguma forma diferente, como por exemplo, esse FSR 210, FSR 200, FSR 220 e o FSR SDK. Para você saber qual desses arquivos você vai utilizar, você tem que vir aqui e dar uma pesquisada sobre as informações do seu jogo. Então você vai até o seu navegador, pesquisa, por exemplo, Cyberpunk 2077, e aí você coloca o site do PC Gaming Wiki. E aí já com o site do PC Gaming Wiki aqui, você pode entrar na página do seu jogo, e aí você vai ver qual implementação do FSR esse jogo tem. Por exemplo, aqui no nosso querido Cyberpunk, a gente vai ter a implementação apenas do FSR na versão 2.1. Então você tem que vir aqui na sua pastinha e descompactar a pastinha do 210, que no caso seria do FSR 2.1, assim como a minha já está aqui completamente descompactada. E aí, rapaziada, depois disso é muito simples, você vai aqui até a sua Steam, clica com o botão direito dentro dele, vem aqui na aba de gerenciar e vem aqui agora em explorar arquivos locais. Ele vai abrir aqui a sua pastinha do seu jogo, né, no caso do executável do seu jogo, e aí você vai procurar pelo executável do seu jogo, que nesse caso aqui, o Cyberpunk 2077 está na pasta bin, e aí a gente entra na pasta x64. E aí aqui, como vocês podem ver, temos aqui o nosso Cyberpunk 2077.exe, e aí é só a gente copiar todos esses arquivos da pastinha da 0.7.2 com FSR de acordo com o seu jogo, copia ela aqui diretamente para sua pastinha do x64, e aí é só você dar um colar, substitui os arquivos caso já estejam aqui, e prontinho, rapaziada, você já instalou esse mod. Para você ver se ele já está funcionando, você só tem que fechar aqui essas suas pastas, e antes de qualquer coisa, se certificar que não tem nenhum tipo de overlay ativo, como por exemplo um MSI Afterburner, caso você queira ver quantos FPS você está fazendo. Então você vai fechar qualquer tipo de overlay que você tiver, eu tenho aqui também o Tech Power GPU, e aí a gente vai abrir o nosso Cyberpunk. No caso
caso do Cyberpunk, a gente ainda tem que abrir isso daqui, né, que é o launcher dele, mas quando a gente clicar em jogar pela primeira vez, né, dentro da sua Steam ou então do launcher do seu jogo, ele vai abrir esse outro CMD, que ele vai mostrar que o nosso mod realmente funcionou, porque isso daqui é como se fosse um log de todas as nossas informações. Quando você aplicar os arquivos do mod dentro do seu jogo, primeiramente, antes da gente carregar um novo jogo ou continuar da onde a gente parou, a gente tem que entrar nas configurações dele e primeiramente configurar os gráficos. Nem todos vão ser exatamente como o Cyberpunk, alguns vão ter aí outros diretórios da pasta do seu jogo. E primeiramente também, nem todos vão ser aqui diretamente com o DLSS ativo. Alguns jogos vão pedir para que você coloque no FSR, ok? Que no caso é o Fidelity FX Super Resolution, de acordo com a versão deles. No caso do Cyberpunk, a gente vai ter a opção de colocar o DLSS, então é justamente o que eu vou colocar no modo balanceado aqui também. E aqui, como vocês podem ver, no Cyberpunk a gente tem ativo agora a função do Frame Generation, que originalmente é liberado apenas para as RTX 40, enquanto aqui numa GTX 1650 eu também estou conseguindo aplicar. Porém, novamente, como eu falei, vão ter aí jogos que vão ter a opção do Frame Generation completamente desativada, e aí nesses jogos vocês têm que trocar simplesmente aqui para o FSR, ok? Então se a sua opção aqui do Frame Generation não foi ativa, troca aqui para o modo FSR, que provavelmente você vai conseguir abrir o seu jogo no modo FSR e com aí o Frame Generation aplicado. No caso, ele desligado, mas ele aplicado aqui por você estar no modo FSR. Novamente, como eu disse, no meu caso eu tenho que colocar aqui no DLSS, porque o Cyberpunk é o que está ativo aqui. Você pode configurar aí um pouquinho mais o seu jogo, no meu caso a única coisa que eu vou ativar é o filtro de anisotrópico. E depois que a gente configurou, a gente simplesmente sai do nosso jogo pela primeira vez, só para ele poder aplicar todas essas configurações, e aí a gente entra mais uma vez dentro do nosso jogo. Agora sim, na segunda vez que o seu jogo começar a bootar, provavelmente ele já foi aplicado. É um pouquinho difícil de fazer esse mod funcionar das primeiras vezes, rapaziada, até porque tá ainda numa versão beta. Pode ser que você tenha que reinstalar completamente o seu jogo, desde que ele seja pirata, ou mesmo se for original, você tem que reinstalar ele por completo e depois aplicar novamente os seus mods. Mas agora, teoricamente, daria pra gente vir aqui no MSI Afterburner, já poder ativar ele aqui pra gente poder ver métricas de FPS e outras coisas. E agora sim, você pode continuar o seu jogo da onde você parou. E cá estamos, rapaziada, com o nosso Cyberpunk rodando na GTX 1650 a 40, 50 FPS na qualidade média, rapaziada. Isso daqui são todos os benefícios que a própria configuração do Frame Generation ativa pra gente. Opa, caí de uma altura gigantesca, porque na qualidade média, originalmente só com FSR ali no modo ultra desempenho, a gente estaria pegando por volta dos nossos 20, 30 FPS ali no melhor dos casos, mas aqui, como vocês podem ver, a gente está pegando cerca dos nossos 56, 55 FPS, o que já é uma maravilha pra gente conseguir jogar um jogaço desses aqui, rapaziada. É claro, algumas vezes vai ser bem complicado da gente manter esses 50 FPS, como agora, né, que é uma parte bem pesada para o processamento, que a gente pode ver que a CPU tá batendo ali toda hora no 72%, ou no 87, 89, como a gente tá vendo agora. Então vai ser bem difícil para alguns casos aí da nossa CPU conseguir performar bem, até porque nesse notebook aqui é um i5 11300H com apenas 4 cores, 8 threads. Mas ainda assim, pegar quase 60 FPS jogáveis aqui no nosso jogo é completamente absurdo, e eu nunca achei que eu iria conseguir rodar Cyberpunk tão bem quanto eu tô rodando aqui nesse notebook. E tudo isso graças ao mod do FSR, que é claro, a Nvidia não quis fazer aí pra gente poder aplicar nos nossos jogos, o Frame Generation, mas sim, dá pra você rodar até numa batata de uma GTX 1650. Então, rapaziada, é completamente absurdo a Nvidia simplesmente não liberar pra todo mundo querer utilizar aí. E até um certo retrocesso em alguns pontos, porque isso daqui ia ajudar muita gente. Mas eu sei, a Nvidia só quer fazer dinheiro. E é claro que não foi apenas no Cyberpunk que a gente teve esse ganho de FPS absurdo, rapaziada. E lembrando, o Cyberpunk tava rodando aqui na qualidade média. Novamente, como eu falei pra vocês, eu também testei dentro do Hogwarts Legacy, e pra mim foi uma das melhores implementações. E até mesmo nessa GTX 1650 a gente consegue um FPS completamente absurdo. Aqui no Hogwarts Legacy com a GTX 1650 também não foi diferente. Novamente aqui, como a gente pode ver, ele já tem aqui a configuração do FSR2. Se a gente tentar trocar aqui para o DLSS, primeiramente ele vai até tentar aplicar, vamos ter aqui a geração de quadros ativa, porém ela não vai funcionar. Então você tem que utilizar aqui o FSR2, ele
pode crashar algumas vezes, porque como eu falei, esse mod ainda não é totalmente estável. Então não tentem trocar aí, que se o senhor já tiver no FSR, não tentem trocar diretamente pro DLSS, porque como vocês podem ver, ele pode parar de funcionar. Então, voltando ao que eu tava falando, quando a gente entra aqui nas nossas configurações, ele vai estar aplicado o FSR2. No caso, você vai ter que aplicar daquele jeito que eu falei pra vocês, aplicando aqui o seu FSR2 no modo qualidade, lembrando sempre de colocar no modo qualidade ou no modo balanceado, dependendo aí do seu PC, e principalmente sem sincronização de quadros ou taxa de quadros travada em alguns FPS, ok? Tem que sempre deixar ela ou no ilimitado e com a sincronização vertical desativada. No caso, eu estou aqui utilizando a configuração média de gráficos. E só um adendo, essa GTX 1650 aqui, junto com esse processador que eu falei para vocês, que é só quad-core, que tem aí 8 threads, na qualidade baixa do Hogwarts Legacy, antes ele não fazia nem 30 FPS direito. E agora vocês vão ver a maravilha que é rodar esse jogo na qualidade média com o FSR 3 modificado aqui no nosso jogo. E sim, rapaziada, um jogo que antes não fazia nem 30 FPS na qualidade baixa, agora a gente consegue pegar aí por volta dos nossos 70 a 80 FPS. Sim, isso daqui é uma das maiores capacidades que a gente conseguiu ver, rapaziada. É um jogo que antes era completamente injogável de se jogar em um PC como esse daqui, então imagina como é que tá a capacidade para PCs ainda mais fracos do que ele. Que esse notebook aqui tem uma placa de vídeo dedicada, mas imagina quantas vão ser as possibilidades para as pessoas aí que tem uma placa de vídeo integrada ao processador, né, com as famosas Vegas aí que a gente tem aí em tantos casos, e que como a gente pode ver, esse jogo tá fluindo, que é uma beleza, na qualidade média, quase ali nos nossos queridos 100 FPS. Então, rapaziada, se você realmente queria jogar alguma coisa como Hogwarts Legacy e achava extremamente pesado pro seu PC, esse daqui é uma excelente representação do que o FSR 3.0 pode fazer pelo seu PC mais de entrada. Como vocês podem ver, essa GTX 1650 agora finalmente tem performance para rodar esse jogo acima dos nossos 60 FPS. Embora a gente tenha um pouquinho de input lag, né, e algum ghosting, como eu falei para vocês, Hogwarts Legacy é uma das melhores implementações para essa tecnologia do FSR. E assim, rapaziada, um jogo que eu realmente tentei de tudo fazer funcionar nessa GTX 1650 foi o The Witcher 3. E olha, eu tentei realmente todas as versões aqui que eu tinha do mod, todas as outras configurações que eu poderia fazer, porém na GTX 1650 eu não consegui fazer. Como vocês puderam ver, eu mostrei rodando na 3060 Ti e lá funcionou perfeitamente bem. Porém aqui, como vocês podem ver, ele chega a abrir o nosso launcher, quando a gente clica em jogar, ele aparece aqui todo aquele todo aquele CMD com todos os arquivos falando que o mod já está ativo. E quando a gente entra nas nossas configurações, é claro, por ele ser aqui um PC mais antigo com uma GTX 1650, a gente vai ter que utilizar novamente a configuração do FSR2 e aqui com o FSR no modo qualidade. A exibição vai estar, não vai estar mostrando aqui o nosso geração de quadros por DLSS, só que absolutamente todas as vezes que a gente entra para jogar nessa GTX 1650, é isso aqui que acontece. O nosso FPS fica simplesmente em 41. Tudo bem, eu já tô com um boost de FPS ativo, só que é só por conta do FSR mesmo, ele não está aplicando nenhum frame generation como a gente gostaria. Não sei se a implementação aqui no The Witcher é um pouco mais diferente da gente conseguir rodar, mas infelizmente não tá dando pra gente rodar, pelo menos por enquanto. Então se você queria rodar aí o seu The Witcher, eu recomendo que você compre uma placa RTX da série 20 ou da série 30 e utilize o outro mod, que é completamente de graça e que funciona numa boa. Eu testei aqui também na minha RTX 30 e foi muito mais fácil de instalar e fazer ele funcionar, e ele simplesmente vem aqui e libera aquela configuraçãozinha do nosso DLSS de geração de quadros. Enquanto esse mod aqui, até na minha RTX 30, eu tive que utilizar o FSR2 no modo qualidade para a gente conseguir utilizar aí o Frame Generation, ok? Então, se você realmente queria jogar The Witcher no seu PC, você ainda vai ter que esperar um pouquinho até o mod ficar um pouquinho mais maduro e ser reconhecido aqui na sua GTX 1650. Ou no meu caso aqui é só um problema com alguns arquivos do jogo e aí é só reinstalar o Windows, que provavelmente deve melhorar.
mas isso eu não vou fazer agora, então por enquanto pelo menos é isso que aconteceu no meu PC. Mas enfim, rapaziada, esse daqui foi o novo mod do FSR 3 para todo mundo aí que tem um PC mais de entrada ou aquele notebookzinho mais espetacular. Essa é finalmente a sua chance de tentar rodar algum jogo de nova geração no seu PC mais de entrada e que finalmente você pode tentar até conseguir jogar a maioria dos seus jogos. Mas enfim, rapaziada, esse daqui foi o nosso querido vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.